nosso Mestre esteja em nossos corações. E nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos o Evangelho de Jesus, fazermos as nossas reflexões da noite. A gente procura colocar a água perto de nós para que a água seja fluidificada enquanto houver a palestra. Nós vamos ouvir hoje o Roberto falando sobre Deus, e a gente pede que a equipe espiritual de Francisco de Assis esteja conosco e em cada lar, junto com cada um que estiver nos assistindo. Então, lembrando de Francisco, nós vamos fazer a prece de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Divino Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado, porque é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo na tua paz que nascemos para a vida eterna. Que assim seja. Bem, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, que Jesus nos abençoe, nos proteja e principalmente nos dê condições de sermos compreendidos por todos e por todas que nos assistem. Queria agradecer em primeiro lugar ao Narciso, que hoje está na técnica, na parte técnica, cuidando da gente, para que a gente possa trazer, não digo uma palestra, mas uma reflexão a respeito de Deus. Aliás, reflexão é essa que a Joyce olhou para mim, logo que chegou, falou: você está ousado hoje, hein? Falar de Deus. Eu falei: nossa, é uma responsabilidade. Mas vamos lá. Então nós vamos começar, como começa a doutrina espírita, com a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos: que é Deus? E esta pergunta, Kardec já tira o foco de Deus no sentido de quem é, como é, de que forma ele é, mas o que é Deus? E os espíritos respondem a Kardec: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E logo em seguida vem uma perguntinha que às vezes parece que ela não tem muito sentido, mas que a gente só vai compreender na pergunta número 3. A pergunta 2 diz o seguinte: que se deve entender por infinito? E os espíritos respondem: o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. E aí vem a terceira pergunta: por que Kardec fez essa pergunta do infinito? Porque ele queria saber, na verdade, a resposta a respeito disso. Por que se ia dizer que Deus é o infinito? E os espíritos responderam: uma definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. Então, Kardec quis perguntar se Deus poderia ser reconhecido como o infinito. E os espíritos dizem que não, porque é uma pobreza da nossa linguagem. E aí vem aquela pergunta que acho que nunca ninguém se fez na vida: Deus existe? Deus existe, Narciso? Deus existe, Joyce? Tem certeza? Mas a gente não vê, a gente não toca. Como que a gente pode saber que Deus existe? Então nós vamos ver que existe um sentimento inato de todo ser humano, que existe um ser que cuida e que controla tudo que está à nossa volta.
E eu acho bastante interessante que eu já vi alguém comentando a respeito disso, dizendo o seguinte: o ateu é uma pessoa que tem a maior fé que se pode ter, porque o ateu acredita que o acaso produziu toda essa maravilha que nós conhecemos. Então, é desconcertante essa questão, né? Deus, essa inteligência que produziu tudo que está no universo, que funciona de uma maneira espetacular e maravilhosa. Tudo funciona, tudo tem o seu lugarzinho, tudo tem a sua engrenagem, tudo funciona com uma perfeição que a gente ainda não entende, que a gente ainda não compreende. Então nós vamos ver que o ser humano já tem a crença em Deus como deuses, né? Algumas etnias, alguns povos imaginam que Deus é um grupo de pessoas que controlam o universo, que controlam a nossa vida. A gente vai ver lá atrás Zeus, Júpiter, entre outros. Então nós vamos ver que Deus, essa busca a respeito de Deus, é algo que nós sempre buscamos. O ser humano sempre quis conhecer essa verdade sobre Deus. Quando que a gente vai compreender Deus? Quando que a gente vai entender? Quando a gente vai perceber Deus? Segundo os Espíritos, no Livro dos Espíritos, quando a gente chegar a uma plenitude de conhecimento, de sabedoria, mas, sobretudo, de amor. Então a gente só vai conhecer quando a gente se tornar um espírito puro. Enquanto isso não acontece, nós acabamos tendo umas visões, vamos dizer, equivocadas a respeito de Deus. Então nós temos uma visão, muitas vezes, antropomórfica, que significa dizer, nós materializamos Deus como se fosse igual a nós. Ah, porque está na Bíblia que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E por causa disso, nós atribuímos a Deus não só as nossas qualidades, como também nós atribuímos a Deus as nossas imperfeições. Então nós colocamos em Deus imperfeições que nós mesmos carregamos, por conta dessa imagem e semelhança. Ora, no Livro dos Espíritos, na questão primeira que eu acabei de ler, quando ele fala que Deus é a inteligência suprema, quando os espíritos respondem desta maneira, ele está demonstrando que Deus é a inteligência, ou seja, um substantivo, que por si só é aquela existência, aquilo que é a sua qualidade, é a sua inteligência, ele é a inteligência. E nós, espíritos que estamos aqui encarnados, nós somos seres inteligentes da criação, ou seja, a inteligência é um atributo. Então, Deus é um substantivo e nós temos essas qualidades que é a inteligência. Apesar que tem muito ser humano que ainda está devendo nesse aspecto, né? Mas tudo bem, não vamos entrar nessa questão. Então nós vamos ver que nós atribuímos para Deus essa condição de como se fosse um ser humano. E muitos imaginam Deus como sendo um ser que está sentado num trono, observando tudo o que acontece. Ora, se ele tem um corpo, se ele tem uma forma, ele está limitado a um determinado lugar. Então ele não poderia ser onipresente, não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então isso é uma coisa lógica. Então Deus não tem forma. Deus não tem esta condição do corpo humano. Lembrando, o corpo humano é uma veste que nós usamos momentaneamente na condição de espíritos para conseguirmos angariar conhecimento, sabedoria, experiência, para que a gente volte para o mundo espiritual na condição de espírito. Então nós somos espíritos que estamos aqui tendo uma experiência no corpo físico.
Então isso é importante que a gente ressalte, que Deus não é então esse ser que está lá sentado num trono, mexendo na barba e tudo mais. E vale lembrar também, nós atribuímos algumas qualidades e algumas imperfeições para Deus. E uma das imperfeições que nós atribuímos para Deus é o mal de Parkinson, porque nós costumamos dizer que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Gente, Deus não tem Parkinson. Deus sempre escreveu certo por linhas certas. Quem que não enxerga direito somos nós, porque ainda não compreendemos essas verdades, estamos distante dessas verdades. Nós estamos muito distantes de reconhecer a sabedoria e a inteligência de Deus. Nós estamos muito distantes, então atribuímos para Ele essas imperfeições também. E também, em alguns momentos, nós atribuímos a Deus uma condição de um ser vingativo, que procura ferir, procura machucar, e pedindo para nós, muitas vezes, sacrifício de animal, sacrifício de seres humanos. Deus não é assim. Nunca foi e nunca será assim. Ah, mas está lá na Bíblia. Vamos pensar o seguinte. Está lá na Bíblia escrito também que se seu filho for desobediente, você pode levá-lo para fora da cidade e pedir para que os anciões apedrejem o seu filho até a morte. Está certo isso? Claro que não. A gente sabe que não funciona muito bem isso. Na época de Moisés, ele precisou colocar uma austeridade, ele precisou colocar um certo grau de violência de Deus, no sentido de coibir as pessoas, porque elas eram imaturas, precisavam amadurecer. E, infelizmente, em uma das ocasiões que uma das formas que a gente tem para aprender a lidar com as questões da vida, é nós sermos disciplinados e muitas vezes por disciplinadores bastante rígidos. Então ele coloca esta condição. É colocado um Deus vingativo, um Deus que manda matar populações inteiras de uma cidade. Então esse Deus que está lá no Velho Testamento, ele não combina com o Deus que nos foi apresentado por Jesus. E mais ainda, o complicador. Sempre nos foi passado, principalmente pela Igreja Católica ao longo do tempo, não é uma crítica que a gente possa deixar isso muito bem claro, mas estabelecendo que Jesus é Deus encarnado. E Jesus, em várias ocasiões, refuta essa ideia, né, de que ele seja Deus encarnado. É porque está lá em João, quando ele fala que o Verbo se fez carne. Significa dizer, o Verbo se fez carne, é que o Espírito, ele veio à Terra na condição de ser humano, mas é um Espírito puro. Por que que nós dizemos isso? Em João capítulo 10, versículo 30, ele afirma, eu e o Pai somos um. O que que significa dizer? Significa que Jesus entendia a Deus. Em sendo Jesus um espírito puro, ele compreende a essência de Deus, compreende a sua natureza, compreende os aspectos, aliás, todos os aspectos de Deus na nossa vida. Então, por isso que ele falava que ele e o Pai eram um. Ou seja, é aquela frase que nós usamos hoje no nosso dia a dia, unha e carne. Então, Deus e Jesus eram unha e carne, porque ele sabia da vontade de Deus, conhecia tudo isso. Mas não que ele estava se referindo a ele como sendo Deus. Em Marcos, capítulo 10, versículo 18, quando um jovem se aproxima de Jesus e chega para ele e fala, bom mestre, qual que foi a resposta de Jesus, a resposta peremptória? Ele chegou e falou de imediato, por que me chamas de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Ou seja, Jesus estava colocando numa posição de que, opa, eu não sou bom ainda,
Imagina, Jesus falando que não era bom. Então o que, que a gente é, né? Imagina já o que, que a gente é. Só Deus é bom. Então nós vamos ver que ele separa Deus de Jesus. E também quando pedem para Jesus uma oração, o ensinamento de uma oração, esse está em Mateus capítulo 6, versículo 9. E Jesus começa a oração como? Pai nosso que está nos céus. Ele não falou, eu que estou no céu. Ele falou, Pai nosso, Pai meu, Pai seu, Pai dele, Pai de todo mundo. Então ele era o Pai de todo mundo. Então essa é a apresentação de Jesus para Deus. E principalmente, Jesus apresenta um ser muito bom, que sempre nos ajuda, que sempre está ao nosso lado, sempre procura nos atender nas nossas necessidades. Lucas capítulo 11, versículo 11 a 13. E qual o pai de dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial àqueles que lhe o pedirem. Ou seja, Jesus está fazendo uma colocação muito interessante. Se a gente não é coisa boa, né? Se a gente ainda está precisando aprender, desenvolver as nossas capacidades, a gente consegue tratar os nossos filhos, os nossos parentes, as pessoas que fazem parte da nossa vida, com amor, com afeto, com carinho, imagina Deus, que é o Pai de toda esta humanidade e que tem todos os graus máximos da perfeição. Com certeza ele vai nos tratar da melhor forma, da melhor maneira. Então Deus sempre vai ter algo de bom para a gente. E o melhor de tudo, Lucas capítulo 15, versículo 11 a 32, que trata da parábola do filho pródigo. Essa parábola, ela representa muitas coisas, principalmente porque Jesus narra que um pai tinha 2 filhos e que um dos filhos decidiu cair no mundo para ir gastar o dinheiro que ele tinha. E ele permitiu que isso fosse feito. Mas passado um tempo, o rapaz gastou todo o dinheiro, gastou toda a fortuna que ele tinha, ficou na miséria, começou a comer junto com os porcos e lembrou: os empregados do meu pai eram melhor tratados do que eu estou sendo hoje. Eu vou voltar para lá, nem que eu seja empregado do meu pai. Mas uma coisa surpreende nessa parábola, porque Jesus apresenta um pai totalmente diferente do que os judeus são na realidade. Porque ele apresenta um pai que, quando vê o filho voltando para casa, ele sai correndo ao encontro do filho, abraça o filho e fala: esse filho estava morto, agora voltou à vida. Eu recuperei esse filho, ele voltou aqui para a gente. Então mostra esse amor, por mais que a gente faça besteira, por mais que a gente faça coisa errada, por mais que a gente use os bens que estão à nossa disposição de forma perdulária, ele sempre vai ter um abraço sincero, um carinho, um cuidado para com todos nós. Então o que, que nós somos? Nós somos esse filho pródigo, que por nossa conta, escolhemos determinados caminhos. E somos responsáveis pela consequência dos caminhos que nós escolhemos. Porém, Deus, que é Pai, sempre estará, entre aspas, de braços abertos para nos receber. Quando a gente entender que a vida ao lado dele, ou seja, cumprindo as leis, entendendo a vida, nós estaremos numa situação melhor. E aí vem aquela grande pergunta que todo mundo quer saber.
por que que Deus, então, se Ele é Pai, se Ele é bom, se Ele é justo, por que que Ele permite o sofrimento? Por que que a gente sofre? Por que que a gente sente dor? Por que que a gente tem dificuldade? Por que dessa situação? E aí a gente vai entender que Deus, na verdade, Ele é a manifestação de todas as leis que regem o universo, ou melhor, o multiverso. Os vários universos que existem no, dentro desse infinito que nós ainda não conhecemos, não concebemos. Então, enquanto eu preparava esse estudo, eu me apercebi de uma coisa muito curiosa. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? A última parte do Livro dos Espíritos, ele trata das leis morais, sendo as leis morais lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e lei de justiça, amor e caridade. Então é interessante que começa com Deus na primeira pergunta e as últimas perguntas encerra com a lei. Ou seja, Deus é a manifestação das leis na nossa vida. E onde estão inscritas essas leis? Na nossa consciência. Toda vez que a gente sofre, por quê? Porque nós fugimos dessas leis. Nós procuramos caminhos fora dessas leis. Então é aquela história do GPS. Quando você coloca um endereço no GPS e aí ele está mandando você ir para um determinado caminho e aí você pensa, ah não, vou dar uma parada, vou encostar em determinado lugar para fazer determinada coisa, depois eu volto. O que, que o GPS fala? Recalculando, né? Porque ele vai recalcular a sua rota. Por quê? De qualquer forma, você saiu da rota, você vai ter que voltar para você chegar no caminho. E então, Deus é a manifestação dessas leis que regem todo esse universo. Então, nós estamos submetidos a essa lei, que nós conhecemos como lei de causa e efeito ou lei de ação e reação. Então, tudo se associa a isso. E qual que é a última lei? Lei de justiça, amor e caridade. Então, para a gente entender Deus, na última parte do Livro dos Espíritos, nós temos que vivenciar essas leis e principalmente a lei de justiça, amor e caridade. E é por isso que Mateus, capítulo 22, versículo 34, perguntaram para Jesus: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E olha que interessante. Então Deus é a manifestação dessa lei do amor. Toda vez que eu descumpro esta lei, eu vou necessariamente preciso restabelecer o caminho, restabelecer essa condição. Então é interessante quando a gente fala dessa questão de lei de justiça, amor e caridade, porque ela está associada a essa questão do sofrimento. Toda vez que eu faço algo errado, eu vou sofrer porque eu estou infringindo essa lei. E vamos pensar um pouquinho quando a gente vê essa frase aqui. Esse daqui eu fiz questão de trazer e mostrar para vocês. Se Deus quiser, dará tudo certo. Vocês acham que Deus fica lá do lado de lá torcendo para dar as coisas erradas na nossa vida? Vocês acham que Deus fica ali falando, não, não vai dar certo, não vai, eu vou cutucar para não dar certo? Gente, não é Deus que faz isso. Somos nós mesmos, pelas nossas escolhas.
O sofrimento é decorrência das nossas escolhas equivocadas. Se eu não conseguir amar o próximo, se eu não conseguir amar a mim mesmo, eu estou demonstrando a minha falta de amor para com Deus. Quando eu xingo alguém que está no trânsito, me fechou, e eu xingo essa pessoa, eu não estou xingando a pessoa, eu estou xingando Deus, porque eu estou tratando o semelhante, e o semelhante é a manifestação de Deus que está ali. Ah, mas por que ele me fechou? Porque você precisa aprender paciência. Você precisa entender que as pessoas têm problemas, têm dificuldades. Cada um está num nível evolutivo e você tem que respeitar as pessoas. Se você não consegue respeitar uma pessoa, você está infringindo a lei. E quando você infringe a lei, vem o sofrimento, vem a angústia, vem as dificuldades. E aí tem aquela frase, né, de caminhão, como disse a Joyce, do para-choque de caminhão. Deus é fiel. É claro que Deus é fiel. Deus tem todas as qualidades ao infinito. Quem não é fiel somos nós. Nós que fugimos das nossas responsabilidades. E vamos lembrar, se as leis de Deus, as leis de convivência, as leis de relação estão na nossa consciência, e toda vez que a gente infringe esta lei, nós somos convidados pela nossa consciência para restaurar o equilíbrio daquilo que nós erramos. Então, não é Deus que permite o sofrimento. Nós que escolhemos este caminho. Nós que escolhemos essa situação. Nós que escolhemos esta condição. Porque nós desviamos da rota. E quando nós desviamos da rota, nós precisamos voltar para o caminho. E como que a gente faz para voltar no caminho? Muitas vezes é através de, com perdão da palavra, de chicote. Porque a gente precisa retornar para o campo, para o caminho que a gente precisa caminhar. Então não é Deus que é ruim, não é Deus que é malvado, não é Deus que permite. Quando, por exemplo, é um assunto bastante difícil, recentemente ocorreram 2 casos de morte de pessoas. Um menininho que caiu de um prédio por conta, infelizmente, da irresponsabilidade de algumas pessoas. E o que aconteceu? As pessoas se comoveram com a questão do menino. E eu queria dizer uma coisa bastante interessante. Eu tenho mais pena da pessoa que cometeu essa condição. Por quê? Porque ela vai ter que ser responsabilizada, ela vai ter que pagar, arcar com as consequências do que ele fez. O menino que caiu, ele resgatou um débito. Ele resgatou alguma coisa que precisava, que estava dentro dele, que precisava ser restaurada. E eu tenho pena, então, dessa pessoa, como, por exemplo, do policial que sufocou o outro rapaz negro nos Estados Unidos. Não é pela questão de ser negro, mas ele cumpriu o seu papel no sentido de que ele restabeleceu o equilíbrio, diferente do rapaz que cometeu o crime, que ele desequilibrou a justiça e ele vai ter que arcar com as consequências. Então, as dificuldades que nós passamos são situações que nós criamos. E vale lembrar uma coisa bastante importante. Deus não tem privilegiados. Ninguém é privilegiado. Porque tem uma frase que nos chama bastante atenção. Uma pessoa foi perguntada, certa feita, que ela não entrou no avião, que o avião, inclusive, caiu e ela não entrou nesse avião. E a primeira coisa que a pessoa falou quando perguntada, e aí, o que você acha? Ele falou, graças a Deus eu não peguei o avião. Pensa o seguinte, a mãe que perdeu um filho, que estava nesse avião, ela vai dizer graças a Deus também? É estranho, né? Então, a gente acha que a gente, por conta disso, é um privilegiado. Não, nós não somos privilegiados. Vale lembrar aquela frase, vaso ruim não quebra fácil. Então, a gente precisa melhorar. É um sinal de alerta para dizer, ó, você está aqui na Terra, aprende logo, porque senão você vai passar por dificuldades maiores. Quem desencarnou significa
cumpriu o seu papel, precisou passar por aquela condição. E quem ficou, abre os olhos, porque vai precisar resolver muitos problemas na sua vida. Nós abrimos para pergunta, e acho que o Narciso tem uma pergunta para mim. Se eu não souber responder, já está aqui do meu lado. Boa noite, Roberto. Eu mesmo vou fazer essa pergunta, já que ninguém fez uma pergunta, eu Ah, também estava aqui curioso em saber. o microfone está aberto, né? Sim. É, Deus castiga? Deus sente ira? É, é uma questão bastante interessante, né? Porque sabe aquela questão que nós costumamos dizer, eu peço perdão a Deus? Eu pergunto o seguinte: será que Deus alguma vez se sentiu magoado com a gente? A mágoa só é de espírito imperfeito, de quem é imperfeito. Deus nunca se sentiu magoado, então Deus não precisa perdoar ninguém, porque nunca se sentiu ultrajado. Por mais que você xingue, que você cuspa na cara, que você faça isso, faça aquilo, Deus nunca se sentiu magoado. Quem se magoa somos nós, espíritos imperfeitos. Então, Deus castiga? Nunca castigou. Vamos lembrar a história do filho pródigo? O que ele fez, o pai, quando o filho voltou com o rabinho entre as pernas? Ele passou sabão, ou seja, passou sabão do nosso tempo, né, Joyce? Aí que a gente está denunciando a nossa idade agora, né? Infelizmente. Deus não passa um sabão, ou seja, Deus não dá uma bronca. Ele acolhe, ele abraça, filho, vem cá. E foi a história do filho pródigo, ela é linda, ela é maravilhosa por causa disso. Porque não houve uma repreensão, não houve nada. Meu filho voltou e vamos fazer uma festa por causa disso. Porque ele acordou, ele caiu em si. E Jesus usa essa frase, ele caiu em si. Significa que ele acordou, despertou. Então nós precisamos acordar, nós precisamos despertar. Certo? E para finalizar, senão o celular não vai aguentar ali, tem uma história que representa muito bem isso, essas escolhas equivocadas que a gente fez e de que Deus não permite que nós sejamos castigados. O Chico visitou durante muitos anos um jovem que tinha o corpo totalmente deformado e morava num barraco à beira da mata. O estado dele era de alienado mental completo. A mãe desse jovem também tinha muitos problemas de saúde. E o Chico sempre ajudava ela a dar banho, alimentar, fazer limpeza, limpar o cômodo onde ela morava. E o quadro era tão difícil, tão triste, que um dia o Chico, enquanto visitava essa mulher com esse filho, junto de outras pessoas, um médico que acompanhava o grupo perguntou para o Chico: Chico, mas nem nesse caso você acha que a eutanásia seria perdoável? E o Chico respondeu para esse médico: não creio, doutor. Esse nosso irmão, em sua última encarnação, tinha muito poder. Perseguiu, prejudicou e durante toda a sua vida muita gente, matou muita gente. E quando ele morreu, tinha uma turminha esperando ele do lado de lá. E essa turma pegou ele e maltratou, torturava, mutilava ele num plano espiritual, mas judiaram bastante. Tudo aquilo que ele fez em vida, ele recebeu quando ele desencarnou. E aí o Chico complementa: este corpo disforme mutilado representa uma bênção para ele. Foi o único jeito que a providência divina encontrou para escondê-lo de seus inimigos. Quanto mais tempo aguentar, melhor será. Com o passar dos anos, muitos de seus inimigos o terão perdoado, outros terão reencarnado. Aplicar a eutanásia seria devolvê-lo às mãos de seus inimigos para que continuassem torturando.
E como ele vai resgatar os seus crimes? Perguntou o médico. E o Chico respondeu de uma forma linda, que ele diz o seguinte: Deus usa o tempo e nunca a violência. Deus usa o tempo e nunca a violência. Não tem mais nenhuma pergunta? Não? Então era essa mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Agradeço a atenção de todos que nos assistem. Nós voltamos então para Joyce, que vai estar conversando com a gente. Muito obrigada, Roberto. Obrigada a todos. Nós vamos agora elevar o nosso pensamento mais uma vez, fazendo uma visualização e nos dirigindo mentalmente para um campo onde o gramado é muito verde, onde o sol se despede da terra, surgindo os primeiros astros no céu, e vamos sentindo que estamos formando um círculo com todas as pessoas que nós amamos, com os nossos entes queridos, com os familiares e amigos. Nós sentimos a energia desse companheiro da direita e da esquerda. E atrás de nós se forma um outro círculo de seres alados, iluminados, angélicos, de seres de luz, trazendo a luz, a proteção. E nós sentimos essa força interior, sentimos a presença divina em nós. E vamos agradecendo então todas as bênçãos que nós recebemos, fazendo a nossa prece final. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração de seus filhos a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao ocupado arrependimento, ao espírito a verdade. A criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, meu Deus, por aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e iluminada imagem. Que assim seja, nós agradecemos a todos. Muito obrigada.